Gente, eu queria falar com você sobre o governo que acabou de sair lá nos Estados Unidos, o governo do Joe Biden. Vamos falar sobre o governo do Joe Biden? Bom, eu peço que antes de tudo você dê like nesse vídeo. Por gentileza, dê o like agora. Não deixe para fazer o like no final do vídeo, senão você acaba esquecendo. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, gente, então, as informações sobre o governo Joe Biden são desencontradas. Eu vi no Jornal Nacional de hoje, né, um cientista político dizendo lá, acho que era cientista político, dizendo que os indicadores da economia são excelentes, né, que desde a época do Franklin Delano Roosevelt não se via indicadores da economia tão bons como aqueles, né, e que mesmo assim o Joe Biden perdeu a eleição, né? A Kamala Harris perdeu a eleição, né? Só esclarecendo, o Franklin Delano Roosevelt é o maior presidente da história dos Estados Unidos, né? Ele recuperou o país de uma crise econômica abissal, né? Que se abateu depois da queda da Bolsa de Nova York em 1929, né? Ele se elegeu em 1932 e foi sendo reeleito toda vez porque até acabaram com o Instituto da Reeleição, você podia se reeleger quantas vezes fosse lá nos Estados Unidos, né? E reduziram para uma reeleição só porque ele ganhava todas porque simplesmente ele salvou os Estados Unidos da bancarrota, né? E dizem que depois dele, o melhor governo em termos econômicos foi o Joe Biden. Bom, eu também já ouvi informações ao contrário disso, né? O meu chefe viajou aos Estados Unidos recentemente e ele disse que ele viu por lá uma coisa que ele nunca tinha visto antes, que era a miséria, né? Mas a gente já sabia que existia miséria nos Estados Unidos. De repente, o meu chefe não foi no lugar certo, né? Ou então também se deve à enxurrada de imigrantes, né? Não querendo dar razão ao Trump de forma nenhuma, né? Mas os imigrantes eles chegam sem condições e aí a miséria acontece, né? Então, as informações são desencontradas, mas aonde eu quero chegar? Que tal qual o nosso governo, o governo de lá teve problemas de comunicação. Ou seja, o Biden entregou na economia, mas o Biden não conseguiu mostrar o que ele entregou, né? Houve índices ruins, né? Como por exemplo a inflação, né? Parece que foi muito claro que a inflação ela foi alta e tal, mas ele, por exemplo, criou quase 20 milhões de empregos, né? E aí? Então, um governo que tinha conquistas na economia, mas que não soube comunicar para a sociedade essas conquistas, né? Que o nosso governo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preste muita atenção nisso, né? Porque a comunicação é o calcanhar de Aquiles do governo, né? A gente sabe que medidas já foram tomadas, o ministro foi trocado, realmente o Paulo Pimenta ele não dava para aquilo, né? O novo ministro Sidônio Palmeira, agora eu gravei o nome, né? Ele é do ramo, né? E já contratou pessoas para o ministério que são do ramo também. Então, agora a gente espera que a comunicação do nosso governo seja boa, né? Porque não adianta nada você fazer um bom trabalho se você não sabe comunicar, né? Como já diria o grande filósofo contemporâneo Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica e fica na saudade fica, né? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela atenção. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. E, por gentileza, dê uma olhada na descrição desse vídeo.